Nem todas as lendas do rock lotaram estádios ou tocaram em todas as rádios. Algumas nasceram do barulho, do caos, da imaginação sem filtro, e mesmo sem se tornarem ícones universais, deixaram uma marca tão profunda quanto aqueles que conseguiram. Hoje vamos redescobrir 13 bandas dos anos 60 e 70 que merecem muito mais amor do que receberam. 13. The Tubes. Imagine estar em um teatro escuro e de repente soa uma guitarra com delay. Luzes estroboscópicas se acendem. E aparece em cena um personagem vestido como um executivo viciado em plástico e comprimidos, cantando sobre o vazio existencial do mundo moderno. Não é uma peça da Broadway, nem uma sátira televisiva. É um show dos The Tubes. Nascidos em São Francisco no início dos anos 70, os The Tubes eram uma raridade em todos os sentidos. Não se limitavam a tocar músicas, construíam universos. Cada show era uma obra em si, metade concerto, metade performance teatral. Usavam máscaras, fantasias, telas, diálogos e, sobretudo, uma ironia feroz. Eles não queriam agradar, queriam dizer algo. Seu líder, Fee Waybill, era como um ator de método preso no corpo de uma estrela do rock. Interpretava vários personagens, desde o decadente Quaalude até figuras grotescas que representavam o consumismo, a superficialidade e o lado mais sombrio da cultura americana. Musicalmente, os The Tubes eram inclassificáveis. Em um único disco, você podia passar do hard rock ao funk, do art pop ao punk, com arranjos bem cuidados, músicos sólidos e uma produção sempre arriscada. A música White Punks on Dope era uma crítica feroz ao estilo de vida de Beverly Hills. She's a Beauty, seu maior sucesso comercial, disfarçava de hit de rádio uma reflexão sobre a idealização feminina e a cultura da imagem. Por que não chegaram mais longe? Porque eram teatrais demais para o rock convencional, satíricos demais para o rádio e inteligentes demais para uma indústria que preferia fórmulas. Até mesmo a MTV, que no início os abraçou, acabou reduzindo sua exposição por medo de seus conteúdos explícitos. Mas entre músicos, críticos e fãs atentos, os The Tubes foram e continuam sendo uma banda cult. Não ficaram gravados na memória coletiva das massas, mas deixaram marcas profundas em quem os viu ou os compreendeu. Ouvir os The Tubes hoje é como abrir uma cápsula do tempo e descobrir que o futuro já havia sido contado, só que ninguém estava ouvindo. 12. The Pretty Things. I'm telling you again. Quando pensamos nas grandes bandas britânicas dos anos 60, geralmente surgem os mesmos nomes: The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks. Mas muito raramente, em sussurros, alguém menciona os The Pretty Things. E, no entanto, em mais de um aspecto, eles foram mais crus, mais ousados e, sim, mais avançados do que muitos de seus contemporâneos. Formados em Londres em 1963, os The Pretty Things nasceram como uma criatura selvagem do R&B. Dick Taylor, seu guitarrista fundador, havia tocado com os próprios Rolling Stones antes de decidir que queria algo mais barulhento, menos polido, mais real. Junto com o carismático e rebelde Phil May, formaram uma banda que soava como uma rua suja no meio da noite, cheia de curvas, perigos e emoção. Sua primeira fase foi puro garage britânico, distorção, atitude e desobediência. Músicas como Rosaline ou Don't Bring Me Down tinham uma energia elétrica que antecipava o punk uma década antes. Enquanto outras bandas tentavam agradar o público, os The Pretty Things pareciam estar brigando com ele, e isso os tornava diferentes. Mas seu verdadeiro golpe artístico veio em 1968 com SF Sorrow, um disco conceitual que muitos consideram a primeira ópera rock da história, anterior até mesmo a Tommy, do The Who. SF Sorrow contava a história de um homem que vai perdendo todo sentido em um mundo cada vez mais frio e alienante. Musicalmente, o álbum era uma viagem psicodélica cheia de efeitos, arranjos ousados e letras carregadas de tristeza. Comercialmente, foi um desastre. Eles não se encaixavam, nem no rádio, nem na televisão, nem no mercado. Não eram limpos o suficiente para o pop, nem sérios o bastante para o rock progressivo. E assim, foram ficando de lado, como um segredo a ser descoberto por músicos e críticos. Apesar dos fracassos comerciais, os The Pretty Things nunca pararam de evoluir. Nos anos 70, mergulharam no hard rock e no glam, e até flertaram com o protopunk. Phil May, com sua voz rouca e emocional, continuou liderando a banda até sua morte em 2020.
Foi uma vida dedicada à arte pela arte, sem concessões. Hoje, falar dos The Pretty Things não é apenas fazer justiça, é um convite para descobrir um capítulo esquecido da história do rock. Um capítulo escrito com sangue, distorção e verdade. 11. Big Star. Há bandas que foram grandes, outras famosas, mas há poucas, muito poucas que foram importantes, mesmo sem que o mundo soubesse. Big Star foi uma delas. Formada no início dos anos 70 em Memphis, Tennessee, a Big Star parecia ter tudo para fazer sucesso. Ótimas músicas, talento musical, harmonias vocais brilhantes, guitarras limpas e cristalinas e uma melancolia pop sincera, nunca forçada. Mas o que tinham de talento lhes faltava em sorte. Seu álbum de estreia, número 1 Record, 1972, foi uma maravilha. Doce, honesto, cheio de detalhes, com canções como 13, que capturavam a confusão adolescente com uma clareza quase dolorosa. Era como se alguém tivesse colocado em palavras e acordes a emoção de se apaixonar pela primeira vez e não saber o que fazer com isso. A crítica adorou. A distribuição arruinou. Mal era possível encontrá-lo nas lojas. E sem distribuição, não há turnê, não há rádio, não há reconhecimento. Mas o Big Star não desistiu. Voltaram com Radio City, 1974. Um disco mais afiado, mais ansioso, mais desencantado. Músicas como Back of a Car e September Girls tinham todo o potencial para serem hits de rádio, se tivessem tocado no rádio. Entre frustrações, abandonos internos e uma indústria que não soube ou não quis apostar neles, a banda foi se desmanchando aos poucos. O terceiro álbum, Third Sister Lovers, foi gravado entre sombras, confusão emocional e rupturas. O que saiu foi uma espécie de diário íntimo musical. Belo, triste, desordenado, necessário. Já não se tratava de conquistar o mundo, era simplesmente deixar um registro de que eles haviam existido. E embora sua história parecesse ter terminado em silêncio, algo incrível começou a acontecer anos depois. Músicos como R.E.M., The Replacements, Teenage Fanclub, Wilco e Elliott Smith começaram a citá-los como influência direta. As gerações seguintes encontraram no Big Star uma espécie de segredo compartilhado. Um refúgio? Porque ouvir Big Star é sentir que alguém escreveu músicas com a sua mesma tristeza, a sua mesma nostalgia, a sua mesma vontade de que tudo importe mais do que parece. E isso, às vezes, vale mais do que 1 milhão de discos vendidos. 10º. Blue Oyster Cult. Às vezes, uma música se torna tão conhecida que acaba ofuscando todo o resto. E foi exatamente isso que aconteceu com o Blue Oyster Cult. Porque sim, Don't Fear the Reaper é um clássico, um hino, um eco eterno que toca em filmes, playlists e rádios há décadas. Mas se você ficar só com isso, vai perder uma das bandas mais complexas, inteligentes e misteriosas do rock dos anos 70. Formada em Nova York no final dos anos 60, o Blue Oyster Cult era uma banda de contrastes. De um lado, tinham guitarras poderosas, riffs memoráveis, solos cheios de intenção. Do outro, escreviam letras inspiradas em ficção científica, literatura esotérica, ocultismo e filosofia existencial. Não era raro ver referências a Michael Moorcock, letras coescritas por Patti Smith, ou conceitos tirados da mitologia e dos sonhos. Seu logotipo, a cruz invertida com um gancho, não era um simples símbolo decorativo. Representava o caos, o metal, o eterno retorno. As capas dos discos pareciam saídas de romances de ficção científica ou grimórios antigos. Havia uma intenção estética por trás de tudo o que faziam. O Blue Oyster Cult podia soar tão acessível quanto qualquer banda de rádio FM, mas se você prestasse atenção, cada música escondia uma nova camada. Godzilla parecia uma piada, mas falava sobre o medo do incontrolável. Astronomia era uma mini-ópera cósmica disfarçada de balada. Veteran of the Psychic Wars era uma canção de guerra interior, escrita para um filme de animação psicodélico, que hoje é cult, heavy metal. O show deles não precisava de maquiagem ou plataformas. Era luz azul, névoa e presença. Não precisavam se fantasiar para serem intensos. A intensidade deles era conceitual, não visual. 9. Love.
No coração da psicodelia californiana, entre flores, violões e manifestações pela paz, havia uma banda que soava diferente. Não mais alta, nem mais colorida, mais complexa, mais humana. Seu nome era simples: Love. Liderados pelo enigmático Arthur Lee, o Love foi, no fim dos anos 60, uma das bandas mais adoradas pelos músicos e uma das mais ignoradas pelo grande público. Eles tinham tudo: sensibilidade melódica, letras profundas, talento instrumental e uma voz de Lee que podia soar doce, quebrada, desafiadora ou mística, às vezes tudo isso na mesma canção. Mas não se encaixavam completamente na imagem que o mainstream queria vender do verão do amor. Love não era paz e flores, era beleza com sombra, psicodelia com rachaduras. O disco Forever Changes, 1967, é para muitos um dos melhores álbuns de todos os tempos, não só dos anos 60, de sempre. Gravado sob uma tensão emocional e criativa imensa com Lee, convencido de que iria morrer em breve. O álbum combina arranjos de cordas, trompetes, violões, letras enigmáticas e uma sensação flutuante de nostalgia e despedida. Enquanto outras bandas californianas cantavam sobre liberdade, o Love falava de paranoia. Enquanto os outros olhavam o futuro com esperança, eles olhavam o presente com olhos semicerrados, suspeitando de que algo estava errado. E essa sinceridade, esse desconforto emocional, foi seu maior legado. E também sua condenação. Arthur Lee era brilhante, mas também imprevisível. Recusou turnês, discutiu com gravadoras e isolou a banda justamente quando mais precisavam de visibilidade. Enquanto The Doors, que os admiravam profundamente, decolavam, o Love se desintegrava. Mas, com o tempo, algo curioso aconteceu. Forever Changes começou a aparecer em listas de melhores álbuns. Pessoas que nunca tinham ouvido falar da banda começaram a descobri-la. E percebiam que ali, escondida entre sopros, cordas e guitarras limpas, havia uma verdade que ainda doía. Love não quis ser o símbolo de uma época. Preferiu ser um sussurro atemporal. E esse sussurro ainda ecoa. Oitavo. Mott the Hoople. Na Londres do fim dos anos 60, em plena ebulição do blues rock britânico, havia uma banda que não se encaixava completamente, mas tinha algo magnético. Mott the Hoople não era a mais técnica, nem a mais extravagante, nem a mais elegante, mas tinha uma coisa que poucas bandas tinham: alma. Sua música soava como rua molhada, sapatos gastos, bares cheios de fumaça e esperanças que nunca se realizavam completamente. Com influências que iam de Bob Dylan ao glam mais primitivo, construíram uma identidade sonora única. Letras honestas, um som cru e uma sensibilidade masculina quebrada que não era comum na época. Seus primeiros discos eram como socos emocionais. Barulho, beleza, desordem. Mas comercialmente nada acontecia. Estavam prestes a se separar quando algo inesperado aconteceu. David Bowie, que era fã da banda, apareceu com uma música que mudaria tudo. Essa música era Todos os Jovens Doidos. Bowie não só deu a música, produziu o álbum e colocou a banda de volta no mapa. Dudes se tornou um hino, não só pelo refrão pegajoso, mas pelo que representava, uma geração desencantada que não se sentia representada pelo Flower Power, nem pelo rock de arena. Eram jovens sem pertencimento, sem futuro claro, mas com música. E isso bastava. Com esse impulso, o Mott gravou seu álbum mais aclamado, Mott, 1973, que inclui joias como All the Way from Memphis e Ballad of Mott the Hoople, onde Ian Hunter, a alma lírica da banda, se expunha emocionalmente sem pudor. Hunter não era uma estrela convencional. Usava óculos escuros, não tinha uma grande voz e parecia um poeta cansado no corpo de um roqueiro. Mas escrevia como se sua vida dependesse disso. Apesar do sucesso renovado, as tensões internas os desgastaram rapidamente. Mick Rolfes saiu para formar o Bad Company. Ian Hunter seguiria uma sólida carreira solo. E o Mott the Hoople, essa banda de esquina que quase abandonou tudo antes de o mundo conhecê-la, voltou ao silêncio. Mas o eco permaneceu. Quem ouvir seus discos de coração aberto vai encontrar algo diferente. Músicas que não pedem atenção, mas acabam tomando. Porque o Mott não era uma banda para soar alto. Era uma banda para se sentir fundo. 7. UFO.
Às vezes, o tempo não é suficiente. E com o UFO foi assim. Chegaram antes de muitos, serviram de escola para centenas, mas nunca foram os que levaram a coroa. Formados em Londres no final dos anos 60, começaram como uma banda de space rock, com sons atmosféricos e psicodélicos que flertavam com o progressivo. Mas em 1973 algo mudou. Juntou-se Michael Schenker, um jovem guitarrista alemão recém-saído dos Scorpions. Ele tinha 18 anos e tocava como se passasse a vida inteira canalizando emoções por meio de uma Les Paul. Com Schenker a bordo, o UFO encontrou sua identidade. Deixaram para trás as texturas lisérgicas e abraçaram um hard rock melódico, elegante e poderoso. O álbum Fenômeno, 1974, foi seu verdadeiro ponto de partida. Riffs claros, vocais firmes, letras que falavam de sentimentos partidos, solidão e caminhos sem mapa. Era rock para jovens adultos que já haviam perdido algo mesmo que não soubessem exatamente o que. Nos anos seguintes lançaram uma sequência de discos impecáveis. Force It, No Heavy Padding, Lights Out, Obsession. Cada um mais sólido, mais maduro. Músicas como Dr. Doctor, Rock Bottom ou Love to Love eram hinos, mas não de estádio. Eram hinos para quem ouvia com fones de ouvido no quarto escuro, imaginando estar tocando em Wembley, mesmo que fosse apenas com uma vassoura como guitarra. A banda soava afiada, mas não agressiva. Técnica, mas emocional. Phil Mogg, seu vocalista, tinha uma voz sem floreios, mas com uma sensibilidade áspera que tocava fundo. Era como se cantasse do balcão de um bar, depois de ter perdido algo importante. E, no entanto, nunca explodiram como deveriam. Talvez porque estivessem sempre um pouco fora de moda. Duros demais para o AOR, melódicos demais para o metal, britânicos demais para o mercado americano. Michael Schenker saiu e voltou várias vezes, sempre deixando marcas. Seu estilo influenciou diretamente guitarristas como Kirk Hammett, Dave Mustaine e Dimebag Darrell. Mas o UFO nunca alcançou as vendas de seus discípulos. Hoje seu nome ainda é mencionado com um respeito quase reverencial por músicos e fãs. Porque quem se dá o tempo de ouvi-los entende. Esta era uma banda que não fazia barulho, fazia história. Sexto, a criação. Algumas bandas são como meteoros, aparecem, brilham intensamente e desaparecem antes que o mundo consiga entender o que aconteceu. The Creation foi um desses casos. No auge do mod rock britânico, quando The Who e Small Faces dominavam a cena, surgiu essa banda que parecia ter a atitude dos primeiros punks, a sofisticação de um pintor abstrato e o som de uma garagem em chamas. Formados em 1966 em Hertfordshire, Inglaterra, o The Creation era uma explosão de energia contida. Seu guitarrista, Eddie Phillips, foi um dos primeiros a tocar com um arco de violino, muito antes de Jimmy Page tornar isso famoso. Mas isso era só um detalhe. O verdadeiramente inovador era sua visão. Enquanto muitas bandas se concentravam em refrões e na estética pop da época, o The Creation buscava algo mais. Suas músicas eram cheias de distorção, ritmo cortado, guitarras que se contorciam como fios elétricos e letras que falavam de arte, rebeldia e juventude com fúria contida. Making Time e Painter Man não eram apenas hits potenciais, eram manifestos. Durante seus shows, não era raro ver Phillips pintando uma tela em pleno solo de guitarra, jogando pinceladas enquanto os amplificadores rugiam ao fundo. Eles não faziam isso por show. Faziam porque era assim que entendiam o rock, como algo além da música, como um ato expressivo total. E, no entanto, o reconhecimento nunca veio. Eram barulhentos demais para o rádio, artísticos demais para o mainstream, avançados demais para o público comum. A indústria não soube o que fazer com eles. E como acontece tantas vezes, simplesmente os deixou de lado. Mas a história não terminou aí. Décadas depois, bandas como Oasis, Blur, Ride e Franz Ferdinand começaram a citá-los como influência direta. O som alternativo britânico dos anos 90 devia muito mais a eles do que se dizia em voz alta. The Creation não vendeu milhões, não lotou estádios, mas acendeu uma fagulha que permaneceu acesa nas mãos de outros. Porque às vezes, a música mais importante não é a que soa mais alto, mas a que deixa marcas mais profundas. 5. The Zombies.
No mapa do rock britânico dos anos 60, os grandes nomes estão bem definidos. Os Beatles conquistavam o mundo. Os Stones levavam o blues para as ruas. O The Who destruía instrumentos e os Kinks compunham óperas sobre a vida cotidiana. E no meio de tudo isso, estavam os The Zombies. Tranquilos, elegantes, profundos. Como um filme cult em meio a um festival de superproduções. Formados em 1961 em St. Albans, os Zombies tinham algo que os diferenciava desde o primeiro acorde. Rod Argent nos teclados e Colin Blunstone nos vocais formavam uma dupla musical que combinava técnica com sensibilidade. E enquanto outras bandas construíam músicas com riffs, eles as teciam com harmonias vocais, arranjos com toques de jazz e acordes inesperados. Seu primeiro grande sucesso, She's Not There, já tinha essa mistura única de escuridão pop, melodia suave e tensão emocional. Mas sua obra-prima viria em 1968, Odyssey and Oracle. Um disco que, como acontece tantas vezes nesta lista, não foi compreendido em seu tempo. Gravado em Abbey Road com um orçamento limitado e sem saber se sequer seria lançado, o álbum é hoje considerado uma das joias absolutas do pop psicodélico britânico. Melancólico, mas luminoso, cheio de cordas, coros, arranjos de piano e letras que falavam sobre o passar do tempo, a perda, a lembrança e a esperança. Músicas como Care of Self 44 ou This Will Be Our Year são como cartas que alguém escreveu, mas nunca teve coragem de enviar. E claro, Time of the Season, com aquele baixo inconfundível, aquela voz flutuante, aquele espaço entre cada nota que te obriga a prestar atenção. O disco saiu quando a banda já havia se dissolvido. Não houve turnê, nem promoção, nem entrevistas. Apenas o silêncio de um final, que chegou cedo demais. E mesmo assim, com os anos, o disco começou a crescer, aos poucos, de boca em boca, de ouvido a ouvido, até se tornar o que é hoje, uma obra de arte. The Zombies não foram a banda mais barulhenta, mas deixaram uma das marcas mais delicadas e belas já registradas em fita. E há algo inquebrantável nisso. Quarto, Captain Beyond. Há discos que parecem viagens, não por sua duração nem por suas letras literais, mas pela maneira como alteram a percepção do tempo, do ritmo, da estrutura. O álbum de estreia homônimo do Captain Beyond, de 1972, é exatamente isso. Uma viagem que ninguém promoveu, que quase ninguém ouviu quando saiu e que, no entanto, acabou marcando gerações inteiras de músicos. A banda era uma supernova inesperada. Formada por ex-integrantes do Deep Purple, Rod Evans, Iron Butterfly, Lee Dorman e Johnny Winter, Heino Reinhardt e Bobby Caldwell. Com essa mistura, muitos esperavam algo previsível. Hard rock clássico, blues eletrificado, riffs potentes. Mas o que eles fizeram foi outra coisa. Algo que ainda não tinha nome. O álbum Captain Beyond era uma mistura precisa e psicodélica de rock progressivo, space rock, jazz e estruturas circulares. Não havia silêncio entre as faixas. Tudo fluía, como se alguém o tivesse projetado para ser ouvido inteiro, de uma vez só, sem olhar o relógio. E se você fizesse isso, quando chegasse ao fim, não saberia bem onde estava. Mas saberia que tinha ido longe. As músicas não tinham estrutura convencional. Dancing Madly Backwards on a Sea of Air começava com uma energia marcial e depois flutuava sobre teclados espaciais. Raging River of Fear tinha mudanças de tempo que pareciam impossíveis, mas que soavam naturais. E tudo era sustentado pela voz profunda de Rod Evans, que já tinha sido o vocalista original do Deep Purple. Mas dessa vez ele cantava como um guia espiritual, não como um rockstar. E por que não foram mais longe? Porque eram inclassificáveis. Técnicos demais para o hard rock, psicodélicos demais para o prog, estruturados demais para o acid rock. E quando uma banda não cabe na prateleira, as gravadoras não sabem o que fazer com ela. O disco foi ignorado, subestimado e, como tantos outros, esquecido, por um tempo. Hoje, Captain Beyond é uma referência oculta. Uma daquelas bandas que músicos recomendam no camarim ou que colecionadores buscam como se fosse uma mensagem cifrada do passado. Ouvir esse disco hoje é como encontrar um caderno enterrado com plantas de uma civilização que nunca existiu, mas que claramente sonhava com o que o rock poderia ser. 3. Pink Fairies.
Os Pink Fairies não eram uma banda que se pudesse entender pela lógica dos negócios, nem pelo virtuosismo técnico, muito menos pela necessidade de fazer carreira. Eles existiam porque sim, porque precisavam de barulho, porque a ordem não servia para eles, porque alguém precisava botar fogo no sistema, com uma guitarra e uma dose de ácido. Nascidos em Londres no início dos anos 70, os Pink Fairies surgiram das entranhas do movimento underground britânico. Circulavam pelos mesmos ambientes que o Hawkwind, os anarquistas de Notting Hill, os freaks, os ocupas, os motociclistas libertários. Seu lema era claro: faça você mesmo. E se for com distorção e cerveja quente, melhor ainda. Sua música era um coquetel de heavy psych, garage furioso, protopunk e atitude stoner antes mesmo de esse termo existir. Não era polida, não era organizada, era honesta. Músicas como Do It ou The Snake não tinham como objetivo chegar a algum lugar, mas sim arrombar a porta e entrar onde não te convidaram. Seus shows eram lendários, por muitos motivos. Tocavam de graça em parques, em festivais ao ar livre, em manifestações contraculturais. Às vezes duravam horas, às vezes não passavam da primeira música. Subiam no palco sem saber quantas faixas iam tocar, nem se todos os membros da banda estavam sóbrios. Spoiler, quase nunca estavam. Mas se você os pegasse no momento certo, podia sentir como se estivesse no centro do universo. Musicalmente, estavam mais próximos do MC5 do que do Pink Floyd, mas com uma psicodelia suja, de rua, sem pretensão intelectual. Seus discos nunca venderam muito, e eles também não pareciam se importar. Porque os Pink Fairies não queriam ser famosos. Eles queriam ser livres, e isso os tornava perigosos. Para o sistema, para a indústria, para os puristas do rock, mas para quem ama o caos bonito. A eletricidade sem filtro e o espírito punk antes do punk, os Pink Fairies são uma lenda viva. Uma daquelas bandas que te lembram que o rock não nasceu para estar em vitrines. Nasceu para soar alto e incomodar alguém. Segundo a Bebop Deluxe. Imagina uma banda que soa como se David Bowie tivesse montado um grupo com Roxy Music, mas com um guitarrista que tocava com a precisão de Jeff Beck e a sensibilidade de Robert Fripp. Isso era o Bebop Deluxe. E mesmo assim, a maioria das pessoas nunca ouviu falar deles. Fundada em 1972 em Wakefield, Inglaterra, o Bebop Deluxe foi o projeto do brilhante, excêntrico e profundamente introvertido Bill Nelson. Nelson era um guitarrista fora de série, técnico, melódico e imprevisível. Mas além disso, era um compositor que escrevia sobre temas que não costumavam aparecer nas letras de rock da época. Enquanto muitos cantavam sobre garotas, rebeldia e festas, Nelson cantava sobre satélites, androides, cidades futuristas, solidão digital, arte, memória. Álbuns como Sunburst Finish, 1976, ou Modern Music, 1977, são verdadeiras joias, cheios de guitarras limpas e cortantes, sintetizadores que não queriam fazer dançar, mas sim evocar paisagens, harmonias retorcidas porém acessíveis, e letras que pareciam saídas de romances de ficção científica melancólica. Faixas como Ships in the Night, Sister Seagull ou Sleep That Burns não são apenas musicalmente brilhantes, mas também emocionalmente complexas. Sua música não era de consumo rápido. Era para ouvir com fones de ouvido no quarto, enquanto chovia lá fora. Eles eram a trilha sonora de um futuro que nunca chegou, mas que de certa forma ainda esperamos. E por que não foram mais conhecidos? Porque não eram fáceis de classificar. Artísticos demais para o rock comercial, elétricos demais para o prog sinfônico, sensíveis demais para a arrogância do punk que já se aproximava. E por que Bill Nelson nunca jogou o jogo do mercado? Preferia gravar 200 demos em casa a participar de uma reunião de marketing. Com o tempo, o Bebop Deluxe virou um nome secreto entre músicos, melômanos e colecionadores. Uma banda que quanto mais você ouve, mais coisas descobre. E cuja influência, embora sutil, está presente em muitas bandas que chegaram mais longe. Mas se algum dia você precisar de um refúgio sonoro que fale com beleza e complexidade, o Bebop Deluxe é um lugar ao qual sempre se pode voltar. Primeiro Kaleidoscope. Existem bandas que não parecem deste mundo,
que não soam como bares, nem estádios, nem multidões cantando um refrão. Soam como campos imaginários, florestas flutuantes, páginas de livros que nunca foram escritos. Kaleidoscope foi uma dessas bandas. E talvez por isso nunca tenham ido muito longe. Porque para ir longe, às vezes é preciso gritar. E eles sussurravam. Formados em Londres em 1967, o Sally Sebastian. O Kaleidoscope era uma raridade até mesmo dentro do efervescente universo psicodélico britânico. Não faziam jams caóticas nem improvisações cheias de fuzz. Faziam canções delicadas, perfeitamente compostas, com melodias suaves, letras poéticas e uma sensibilidade quase infantil, não por ingenuidade, mas por pureza. Seu disco de estreia, Tangerine Dream, sim, esse era o nome, antes de a banda alemã ficar famosa com ele, era como um conto de fadas ácido. Músicas como Flight from Ashia, ou Dive into Yesterday, não falavam de amor adolescente nem de rebeldia política. Falavam de soldados perdidos em sonhos, de crianças fantasma, de jardins flutuantes, de relógios parados em casas sem tempo. Os arranjos eram simples, mas meticulosos, violões, cravos, vozes em perfeita harmonia, efeitos sutis que não queriam impressionar, mas sim envolver. Ouvir esse disco inteiro é como olhar pela janela de um trem que atravessa uma paisagem que não existe, mas que mesmo assim dá saudade. E como costuma acontecer com o que é frágil, a indústria não soube o que fazer com eles. Não eram barulhentos, não eram descolados, não estampavam manchetes, eram simplesmente bons. E isso às vezes não é suficiente. Gravaram um segundo disco, Faintly Blowing, igualmente etéreo e melancólico, mas também passou despercebido. Depois se reinventaram como Fairfield Parlour, com um som um pouco mais folk, mas o destino foi o mesmo: silêncio, indiferença e o tempo passando. Mas o bonito dessas histórias é que nunca terminam de verdade. Porque um dia, alguém encontra um vinil do Kaleidoscope num sebo, coloca no toca-discos e de repente o mundo para por alguns minutos. Isso vale mais que 1000 estádios. Kaleidoscope não foi uma banda para a história. Foi uma banda para aqueles que ainda se atrevem a fechar os olhos e sonhar com algo que não existe, mas que, ao ouvi-los, se torna real. 3 bandas, 3 histórias que merecem continuar soando. Você já conhecia alguma? Qual teria incluído nesta lista? Me conta nos comentários. Porque as lendas nem sempre nascem nos rankings. Às vezes, nascem num riff esquecido que ainda está esperando por alguém que o ouça.